Senhor, nós oramos, convidamos Tua presença manifesta para esse lugar. Tu és bem-vindo aqui, tens liberdade, Senhor, para operar. Clamamos, ó Deus, e nós pedimos Tua presença manifesta aqui. Senhor, vem com Teu poder nesse lugar. Queremos, ó Deus, te agradecer por essa manhã. Eu quero te agradecer pela vida da Luana, do Vince, pela oportunidade, ó Deus, de estar aqui com eles. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos trouxe em paz durante todo esse trajeto. Obrigado, Pai, por ter nos guardado até aqui, nos sustentado com Tua mão poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, capacita e direciona. Nessa manhã nós queremos apresentar o 10º dia do jejum de Daniel. Queremos apresentar, Senhor, ó Deus, essa jornada de comunhão, de busca, ó Pai, de ter mais intimidade contigo, de ouvir mais e mais a Tua voz. O jejum não muda, Pai, a eternidade, não muda o Senhor, mas o jejum nos muda, nos molda. Senhor, o jejum mortifica a nossa carne, nos faz, ó Deus, mortificados na carne e vivificados no Espírito. E é disso que nós precisamos, Senhor, ser vivificados no Espírito. Nessa manhã. E nós queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor todas as vidas aqui representadas, todas as famílias aqui representadas. Clamamos por Tua direção, orientação, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu mover, que a Tua presença, Pai, seja uma realidade nesse lugar. Que o Senhor mude circunstâncias, situações, ó Deus, que o Senhor possa intervir com a Tua mão poderosa, que o Senhor possa manifestar o Teu reino, o Teu plano, o Teu projeto, Pai. Em nome de Jesus, se cumpra, Senhor, nessa manhã, tudo aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade. Levantamos um clamor, ó Deus, e apresentamos diante do Teu altar. Ó Pai, essa manhã apresentamos, ó Deus, a vida espiritual do Teu povo. Renova, Senhor, espiritualmente. Apresentamos a vida emocional, Senhor. Traz vida, traz ânimo, traz disposição. A vida física, que haja cura nessa manhã, haja restauração. Clamamos ainda, Deus, e apresentamos a vida familiar. Toca, Senhor, nos casamentos, toca na vida dos filhos, nos dê sabedoria para educar os nossos filhos segundo o Teu plano e o Teu coração. Ó Deus, que os nossos filhos Te conheçam, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar contigo. Toma em Tuas mãos, no nome de Jesus, a vida profissional e financeira. Que nessa manhã o Senhor possa abrir portas onde não tem portas, orientar, direcionar, capacitar. Seja conforme, Pai, o Teu plano e o Teu projeto. Manifesta o Teu poder nesse lugar, traz a Tua direção. Senhor, que nesses dias nós possamos aprender, ser conduzidos, direcionados pela Tua presença. Oramos nessa manhã, Pai, e nós já queremos Te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito. Nos conduza por caminhos aplainados. Nos conduza, Senhor, na direção correta. Senhor, nos conduza para que o Teu Espírito seja o nosso guia, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Hoje eu não estou com a palavra física, tá bom? Aqui. Mas eu quero falar a respeito do Espírito Santo como nosso GPS, como nosso guia, como nosso orientador, né? Jesus, ele diz assim, olha, eu vou precisar ir, porque se eu não for, não vai vir o Consolador, aquele que vai te guiar em toda a verdade, aquele que te conduzirá em toda a verdade. O Espírito Santo, irmãs, ele não é uma fumaça, ele não é uma nuvem, ele não é um fogo, ele não é um óleo. O Espírito Santo é o próprio Deus, o Deus que foi enviado
para poder habitar dentro de nós. Então, nós somos morada de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos aqueles que carregam a arca, que carregam a presença. Se nós tivéssemos consciência de que somos carregadores da presença, se tivéssemos consciência que nós somos carregadores da arca de Deus, e essa presença de Deus que habita em nós, ela nos orienta, ela nos capacita, ela nos direciona, ela nos leva por caminhos ajustados, aplainados. Ela fala conosco, essa presença. E quando nós entramos em processos como o que nós estamos aqui, que é um processo de jejum, de oração, de comunhão, de ser intencional, né? Ontem a gente viajou, passamos o dia inteiro na estrada, o dia todo na estrada, e a gente trouxe um pouco de fruta dentro do carro, trouxe uma castanhazinha, um coco seco e tal, mas a gente parou na estrada, não tinha nada para poder comer, nada. Você ia para um lado, não tinha nada, ia para outro, não tinha nada. A gente buscou um restaurante vegano, chegou no restaurante vegano que a internet deu ali. Não tinha nada de vegano, nada, não tinha uma receita. E é naquele momento onde a gente vai precisar decidir. Tem pessoas que sabem o que elas fazem? Não, só hoje. Tem pessoas que sabem o que ela faz? Ela desvia a rota, desvia o caminho, desvia o compromisso que ela fez. E ela fala, não, amanhã eu dou um jeito, né? Amanhã eu volto, né? Mas quando você tem um compromisso, um alinhamento com Deus, quando você faz um propósito. O que é propósito, gente? É um voto, é uma aliança. Senhor, de tal dia a tal dia, eu vou estar fazendo isso. Eu vou estar me comprometendo contigo. Eu vou estar, Senhor, nesse propósito, para que eu possa crescer mais na tua presença, para que eu possa mergulhar muito mais profundo no Senhor. Porque é interessante, queridos, que as pessoas acham que o jejum vai mudar Deus, que a oração vai mudar Deus, que o nosso tempo de devocional vai mudar Deus. E não vai. E não vai. Oh, meu Deus, coisa linda. Tá fazendo um café aqui pra mim, gente. Oh, meu Deus. Olha isso aqui. Aqui. É lindo demais. Depois eu vou lá pra gente comer junto. Senão a cachorrinha vai comer. Comeu. Não comeu. Quase que comeu. Deixa eu colocar aí. Então, quando a gente pensa assim, olha, eu vou jejuar porque aí Deus vai ficar quebrantado. Não, quem fica quebrantado é você, né? Eu vou orar porque, né, Deus precisa que eu ore. Não, Deus não precisa que você ore, Deus não precisa que você jejue, Deus não precisa que você tenha comunhão com Ele, não. Quem precisa disso sou eu. Rosinelli perguntando, café pode? Com certeza, né, minha irmã? Pode. Café, água de coco, tudo que não é de animal pode. Então, exatamente. Então, bora. Então, assim, esse processo da gente entender que o Espírito de Deus, ele vai ser o nosso condutor, o nosso guia, aquele que conduz, que direciona. Lembra comigo aí, em algum momento da sua vida, que você ouviu a voz do Senhor, que Deus falou com você de alguma maneira assim, olha, não vá nesse caminho, não faça isso, não tome essa decisão, não feche esse negócio. Você sentiu aqui, o Espírito de Deus falou no seu eu interior, né? Uma voz interna ministrando ao teu coração, te dando a direção do que fazer. Só que aí você fala assim, não, isso aqui é coisa da minha cabeça.
isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu que tô pensando, eu que tô imaginando alguma coisa nesse tipo. Então, eu vou tomar a decisão. E aí você toma a decisão, dá tudo errado. E aí você fala assim, meu Deus, eu lembro que Deus estava ministrando no meu coração. Eu lembro que Deus estava dizendo para eu não seguir por esse caminho. Eu lembro que Deus estava dizendo para não fazer esse negócio. Eu lembro que Deus estava dizendo. Só que eu não estava sensível suficiente, sensibilidade suficiente para poder ouvir a voz de Deus. E quando a gente entra num propósito como esse, a gente vai sendo quebrantado ao ponto da gente se tornar sensível à voz de Deus, sensível à direção de Deus. Oh, glória! Sensível ao que Deus está falando, ao que Deus está orientando, ao que Deus está conduzindo. Então, Deus, ele tem um projeto para a minha e para a sua vida. Deus tem planos para mim e para você. E ontem, a pastora que estava aqui conosco, ela falou a respeito exatamente disso. De andar no caminho e nos planos que Deus tem, ou caminhar segundo a vontade permissiva de Deus. Então, às vezes, nós estamos caminhando segundo a vontade permissiva de Deus. E o que é a vontade permissiva de Deus? Eu vou tomando minhas decisões, eu vou fazendo aquilo que eu quero, eu vou caminhando nas portas que não foi Deus que abriu, eu vou me movimentando na minha vida, sem pedir direção, sem pedir orientação de Deus, sem ter a aprovação de Deus. E às vezes você fala assim, mas minha vida está caminhando. Ok, está caminhando. Mas você está caminhando com uma vontade de permissão de Deus. Deus está permitindo, mas não é a vontade dele para a sua vida. Não é o plano que ele tem para você. Não é a direção que ele tem para a sua vida. Não é aquilo que ele te conduziu. Não é aquilo que ele te direcionou. Não é aquilo que ele falou. Então o Espírito de Deus é o nosso GPS. O GPS, ontem a gente estava viajando por uma terra desconhecida. A gente nunca veio nessa região. E a gente não tinha noção da estrada. E teve um momento que o GPS mandou a gente para uma estrada de chão. Uma estrada de chão. E a gente estava numa BR maravilhosa. Maravilhosa BR. Tudo linda. E o GPS mandou para uma estrada de chão. Tava muito tarde. Já era mais ou menos assim. Umas 2 horas da manhã. Já tinha tempo que a gente não via um posto de gasolina. Já tinha baixado o combustível, que a gente estava usando álcool, etanol, e baixa muito rápido. E aí, a gente precisava decidir. Nós vamos dar ouvidos para o GPS e entrar dentro dessa estrada de chão, ou a gente vai continuar na BR com asfalto, com pista. E aí a gente parou um pouco, a gente aumentou assim o mapa, né? Viu tudo e tal, e falou, olha, o caminho tá dando para esse lado. É na estrada de chão. E aí a gente entrou pela estrada de chão. A gente estava apreensivo, a gente estava preocupado, a gente não conhecia, mas a gente precisou confiar. A gente precisou caminhar naquela estrada até sair, né? Lá na frente, a gente saiu de novo na BR, encontrou um posto de gasolina e perguntou para o moço, teria outra estrada que não fosse passar por aquela estrada de chão? E aí o moço falou, não teria outra estrada
a não ser passar por essa fazenda aí, por essa estrada de chão. Ou seja, tem momentos na nossa vida que Deus vai nos conduzir por alguns caminhos que a gente não vai entender. Tem momentos na nossa vida que Deus vai dizer, ó, vira à direita. Você vai falar, Senhor, não tá fazendo sentido. Não tá claro para mim. Às vezes a gente não tem muita clareza do caminho inteiro. Mas se a gente tiver clareza da voz de Deus, do GPS, guiados pelo Espírito Santo. Se a gente tiver clareza da voz de Deus que está falando, segue o caminho, toma essa ação, se posiciona nessa área. Se a gente tiver clareza da direção que o Espírito de Deus está dando para as nossas vidas, a gente vai começar a caminhar assertivamente. A gente vai começar a vivenciar resultados que até então a gente não conseguiu viver. Se a gente tiver clareza dessa orientação do Espírito de Deus, que vai nos direcionar espiritualmente, que vai nos direcionar emocionalmente, que vai nos direcionar na nossa vida de saúde, que vai nos direcionar na nossa família, com a educação dos nossos filhos, com a nossa vida financeira. Quantas vezes eu já ouvi testemunhos, eu não vou longe não, lembra do apóstolo Edilson, que veio ministrar essa semana, aqui no nosso jejum de Daniel? O apóstolo Edilson foi semana passada, né? Foi semana passada. O apóstolo Edilson, ele teve uma experiência de estar orando, ele estava lá orando, buscando o Senhor. E Deus começou a ministrar o coração dele para comprar um terreno num lugar. Deus começou a falar, olha, compra um terreno em tal lugar assim, assim. E compra vários terrenos lá e fala com a sua comunidade, fala com a sua igreja, para eles também investirem nesse lugar. Porque através desse terreno eu vou prosperar muito vocês. Gente, o terreno... Todo mundo tem uma cidade que tem um pior bairro, não tem? Todo mundo tem? Tem. Aquele bairro que ninguém quer terreno nem de graça, né? Aquele lugar que basicamente foi doado lá e que ninguém quer nada de graça lá, não quer nada. De tão ruim, de tão feio, de tão esquisito, de tão, às vezes, perigoso. E o lugar para onde Deus estava mandando o apóstolo Edilson comprar era mais ou menos nesse naipe. Só que ele tinha convicção que era a voz de Deus. Ele tinha convicção que era o Espírito de Deus que estava falando. E aí ele foi e ele falou para a igreja, pessoal, olha, Deus me deu uma orientação de comprar terrenos lá nesse ambiente, nesse local. E ele orientou para eu orientar vocês, porque vai prosperar e vai prosperar muito. Algumas pessoas ouviram, deram crédito, deram, mas foram pouquíssimas que deram crédito. E ele vai, eu não lembro o número certo, né? Mas, salvo engano, no testemunho dele, ele fala, acho que a quantidade de 16. Eu sei que ele comprou muita coisa. 16 lotes, né? De uma coisa assim, que ninguém queria, que não valia nada, que não fazia sentido, só que o Espírito de Deus tinha mandado, só que o Espírito de Deus tinha conduzido, só que o Espírito de Deus tinha direcionado. Queridos, fez negócio, comprou um negócio barato, preço de banana. Pouco tempo depois, um dos empreendimentos mais ricos, mais caros, e esse empreendimento ele tem em vários lugares do Brasil, que é um condomínio luxuosíssimo, fora do comum, fora do padrão normal. Ele vai e compra um grande espaço nesse local onde ele comprou. Então, os terrenos que ele tinha comprado supervalorizou. Tipo, ele tinha comprado por 5 mil. O terreno passou a valer 150 mil. Coisa que ele tinha comprado por 5 mil, começou a valer 150 mil. Gente,
Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E a palavra de Deus diz: o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. O Espírito Santo te conduzirá em toda a verdade. Então ele é aquele que sabe aquilo que você não sabe. É aquilo que vê aquilo que você não vê. É aquilo que antes de você nascer, dentro do ventre da sua mãe, quando ele ainda estava te formando e te gerando, esse Espírito de Deus escreveu um livro ao seu respeito, dizendo como ia ser a sua vida, como ia ser a sua jornada, quais eram os planos bons que Deus tinha para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E talvez você está dizendo: não, mas eu não estou vivendo essa vontade. Eu não estou vivendo nada bom, nada perfeito e nada agradável. E por que você não está vivendo nada bom, nada perfeito e nada agradável? Porque você não se permite ser guiado pelo Espírito Santo. Porque você não se permite ser conduzido pela presença gloriosa do Senhor. E eu vou dizer para você, as pessoas elas podem ganhar tudo, receber tudo, prosperar em tudo. Se ela não tiver faz sentido viver, ela não vai viver plenitude de vida. Então nessa manhã, Deus te trouxe aqui para que você entenda a importância da presença dele na sua vida. Para que você entenda a importância de ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo. Para que você esteja sensível à voz de Deus. Para que quando ele disser: vira aqui, nesse caminho, você aprenda a virar o caminho. Detalhe, contando da história de ontem. Um detalhe. Antes um pouco, alguns quilômetros antes, o GPS nos mandou para a estrada de chão. Mas a gente não foi. A gente não foi. Porque a gente ficou apreensivo. Apreensivo. Nós não fomos para a estrada de chão. E depois, quando a gente decidiu ir, o nosso trajeto aumentou em 17 minutos. Obedecer à voz de Deus faz a nossa vida ser adiantada. Mas desobedecer à voz de Deus, às vezes o Espírito de Deus vai precisar recalcular a sua rota. Tem pessoas que desobedecem, entram em relacionamentos que não era para entrar, fazem coisas que não era para fazer, gera conexões que não era para gerar, toma decisões que não era para tomar, educa os filhos por caminhos que não eram para educar. E então, ela precisa da ajuda de Deus. E quando ela precisa da ajuda de Deus, Deus precisa recalcular a rota dela. E se ela tivesse caminhado pela rota certa, ela não teria perdido tanto tempo. Quantas pessoas estão perdendo tempo? Quantas pessoas estão no trajeto errado? Quantas pessoas estão fazendo aquilo que Deus disse para não fazer? Esses últimos dias, eu tive muitos convites, muitos. Meu Deus do céu. Muito convite, muita coisa, muita viagem, muita coisa para fazer. E eu cheguei de Vitória da Conquista, eu fui para esse evento espiritual, né? De mergulhado na presença. E muito convite, muita coisa. E aí eu fui orar. E eu falei: Senhor, eu não tenho condição nenhuma de aceitar todo o convite. Eu não tenho condição nenhuma de fazer todas as viagens. Eu não tenho condição nenhuma de viver essa loucura aqui de vai para um canto, vai para outro. Não tenho. Eu não tenho essa possibilidade. Então o Espírito Santo me mostra quais são as viagens que o Senhor tem para eu fazer. Quais são as agendas que o Senhor tem para eu atender. Qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida.
O que é para eu dizer sim? O que é para eu dizer não? Qual é a viagem que é para mim ir? Qual a viagem que não é para eu estar? Pai, eu não tenho como fazer tudo. Então, Senhor, me conduza, me guia, me direciona. Porque às vezes, queridos, nós estamos ansiosos, preocupados, angustiados, adoecidos, fazendo um monte de coisa e fazendo coisas que Deus não nos mandou fazer. Tem pessoas que elas estão em crise, inclusive em crises de pânico, fazendo um monte de coisa que Deus não te mandou fazer. Tendo um monte de, meu Deus, mas é porque eu estou muito ocupada, mas é porque eu estou muito isso, é porque coisas que Deus não te mandou fazer, coisas que Deus não tinha te conduzido para fazer, coisas que Deus não te ungiu, inclusive para fazer. Eu tenho percebido que a unção que vai na nossa vida e na nossa frente, essa unção, ela despedaça todo o jugo. Ela despedaça toda barreira. Eu já presenciei fazer agendas que Deus não me mandou fazer. E aquela agenda se torna amorosa, se torna pesada. Meu Deus, parece que você está carregando um elefante na sua cabeça, nas suas costas. Agora, quando o Espírito de Deus te diz, vai, eu estou contigo. Quando o Espírito de Deus diz, aceita, faz essa viagem, faz essa agenda, faz essa ministração, faz esse evento para mulheres, faz isso, faz aquilo. Quando o Espírito de Deus te guia, te conduz. Queridos, às vezes a guerra se levanta. Às vezes o problema se levanta. Às vezes a dificuldade se levanta. Mas Deus sustenta você de uma forma sobrenatural. E a unção que está na sua vida para seguir aquela trajetória vai na sua frente, quebrando todo jugo, quebrando toda barreira, desfazendo todo empecilho e te dando vitória naquilo que Deus te conduziu para fazer. Se você lê a jornada de Davi, você percebe que Davi não entrava em toda a guerra. Davi é o rei que mais tem vitórias no seu currículo. Davi é o rei que mais entrou em guerras também. Só que Davi, ele não entra em toda a guerra. Davi, ele tem um princípio de consulta. Davi aprende a consultar Deus. Ele tem um princípio de consulta que ele diz: é para eu subir nessa guerra? O Senhor vai estar comigo? Eu vou vencer. E Davi ainda, ele vai para um terceiro ponto. Ó. É para eu subir na guerra? Pronto. Já me responde. O Senhor está comigo na guerra? E o terceiro ponto. Eu vou ser vitoriosa diante dessa guerra? Eu vou vencer? Davi pergunta, eu vou vencer? O Senhor vai me dar vitória? Porque senão eu não vou. Gente, às vezes é tão simples perguntar para Deus. Só que tem pessoas que elas perguntam e elas não param para ouvir a voz de Deus. Elas perguntam, mas elas não param para aquietar o seu coração e ser conduzido por aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está ministrando. E às vezes, o que Deus está falando não está conectado com a sua vontade. Às vezes o que Deus está dizendo não está conectado com aquilo que você quer, com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa, com aquilo que você fez de trajeto. Eu lembro de pessoas que consultavam a presença de Deus, por exemplo, para fazer uma viagem. Ele ia consultar a presença de Deus, mas ele já estava com a mala pronta. Ele ia consultar a Deus a respeito de uma viagem que ele já tinha comprado a passagem. Ou seja, ele não queria que Deus desse a resposta. Ele queria só que Deus confirmasse aquilo que ele estava fazendo. Alguns meses atrás, eu estava atendendo uma pessoa. E ela arrumou um pretendente. Ela arrumou um pretendente.
E ela falou assim: Sumaí, eu preciso muito do seu conselho a respeito desse relacionamento e desse pretendente. E aí eu fiz uma pergunta para ela: você quer o meu conselho ou você quer que eu apoie você na sua decisão? Você quer um conselho de mãe e de uma pessoa madura espiritualmente? Ou você quer que eu apoie a sua decisão? Você precisa me dizer o que você quer. E ela disse para mim assim: não, eu quero o seu conselho. Seu conselho de uma pessoa que tem Deus e seu conselho de mãe. Eu não quero que você me apoie. Aí olha a primeira pergunta que eu fiz para ela. Esse homem que você está interessada, que você já está envolvida emocionalmente, esse homem, ele serve a Deus? Ele caminha com Deus? Ele ama a Deus? Ele está conectado com a presença de Deus? Aí ela caiu o semblante na hora e ela falou: não. Ele é de outra situação. Ele não tem conexão nenhuma. Ele não é cristão, ele não tem nenhuma conexão com Deus. Eu falei: pronto. Só essa pergunta já define o seu relacionamento. Só essa pergunta já define o seu relacionamento. Se você é cristã, se você ama Jesus, se você quer um relacionamento bem sucedido, se você quer casar com alguém, eu hoje, com a maturidade que eu tenho, a percepção que eu tenho, eu vou dar conselho para um homem ou para uma mulher que está na igreja, case com alguém que ama mais Jesus do que você. Que aí tem tudo para dar certo. Case com alguém que ama mais Jesus do que você. Aí tem tudo para dar certo. Agora, se a pessoa não ama nem a Deus, se ela nem conhece Deus, a tendência que tem é dar errado. Principalmente. Só que aí ela foi por aquela conduta, né, de mas Deus vai salvar, Deus vai resgatar, Deus vai dar direção, Deus vai fazer alguma coisa. E aí entrou num relacionamento que a palavra de Deus diz o quê? Jugo desigual. Entrou no relacionamento de jugo desigual. Ela entrou porque ela não sabia? Não. Ela entrou porque ela preferiu fazer a vontade dela e a vontade da carne do que ouvir a voz do Espírito Santo. Deus me usou para dizer para ela que aquela não era a pessoa. Depois eu fiquei sabendo que Deus usou um profeta para dizer a mesma palavra que eu tinha dado. Deus usou outras pessoas para trazer a mesma palavra que eu tinha orientado e que Deus tinha dado na vida dela. Ela não obedeceu ninguém. E ela fez aquilo que ela queria fazer. E agora ela está pagando o preço pela sua desobediência à direção e orientação do Espírito Santo. Queridos, Deus sempre tem um plano bom para mim e para você. Deus sempre tem uma direção assertiva para mim e para você. O que nós precisamos fazer? Estar dispostos a perguntar essa direção. Estar dispostos a parar para ouvir a voz de Deus. E estar dispostos a obedecer. Tem pessoas que não perguntam, tem pessoas que não ouvem e tem pessoas que não obedecem. Tem pessoas que perguntam, mas não param para ouvir. E tem pessoas que perguntam, param para ouvir, mas não obedecem. E tem pessoas que vão para um novo nível. Ela pergunta, ela para ouvir e ela obedece a voz de Deus. Ela obedece a direção de Deus. Ela obedece a direção do Espírito Santo, do GPS, que diz para você: esse é o caminho, andai nele. Esse é o caminho, andai nele. Tem um tempo de Deus para todas as coisas da nossa vida. E nós precisamos estar atentas para perguntar: Senhor, qual a tua vontade? Senhor, qual a tua vontade? E aquietar o seu coração. Até que Deus não te mostre, não te direcione, até que a nuvem não se levante do lugar. Aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração.
para que você não tome decisões que lá na frente você venha se arrepender dessas decisões. Valéria dizendo assim, isso mesmo, muitos preferem ouvir o sentimento, falar mais alto do que ouvir a voz de Deus. Depois se depara com tantos problemas e consequências, exatamente. Resultado da desobediência. Desobediência. E Deus, queridos, Ele fala por intermédio de uma criança, Ele fala por intermédio dos animais, Ele fala por intermédio da palavra, Ele fala por intermédio das situações que a gente está vivendo, Ele fala por intermédio de pessoas, Ele usa pessoas para ministrar o nosso coração. Ele usa pessoas para ser um canal de Deus para as nossas vidas. Então Deus, Ele responde. E eu preciso estar apto a perguntar para Deus, ouvir a voz de Deus e, mais do que tudo, obedecer. Obedecer o Espírito Santo. Obedecer a voz do Senhor. Todas as vezes que nós estamos orando, oração é orar e agir. Durante anos na minha vida, eu orava, e orava de novo, e orava, mas eu não dava passos diante da oração. E nós precisamos entender que Deus, Ele sempre vai nos conduzir a fazer algo, a nos mover debaixo da direção da presença dEle. Ele vai nos dar orientações específicas. E uma coisa eu tenho aprendido, a permanecer na palavra que Deus deu, na última palavra. Às vezes a gente está procurando uma palavra nova, uma direção nova, uma orientação nova. E na verdade a gente só precisa continuar obedecendo. Às vezes o GPS, ele deu a direção, vire à esquerda. E às vezes a gente está procurando outro caminho, não. Permanece aí, vira à esquerda e continua. Continua, até que o GPS se mova novamente e diga para você tomar as decisões e a direção que Ele está dando debaixo da nuvem, disse. Debaixo da nuvem. A nossa carne é isso, Valéria. Ela sempre vai querer tomar decisões contrárias, sempre. Por isso que a carne, ela precisa ser mortificada. Ela não vai converter. Não vai. Carne não tem vontade de orar. Carne não tem vontade de jejuar. Carne não tem vontade de fazer propósito. Carne não tem vontade de obedecer a voz de Deus. Carne não quer fazer aquilo que Deus está querendo para você. Porque os planos de Deus são bons. E os planos de Deus não estão conectados com aquilo que o mundo tem, com aquilo que o mundo está falando, com aquilo que está sendo conduzido pelo mundo. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus às vezes vai ter caminhos que são caminhos de terra, que a gente não vai entender nada, mas a gente vai obedecer. Vai ser às vezes caminhos que você vai dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer a tua direção, eu vou obedecer a tua orientação, porque eu sei que o caminho da obediência vai me levar para o centro da tua vontade. E o centro da tua vontade vai trazer ao meu coração paz. Vai trazer ao meu coração alegria, a despeito das circunstâncias. Queridos, a paz de Deus, a alegria de Deus, ela não está conectada com circunstâncias. Não está. Às vezes está tudo dando errado, mas você tem uma paz que excede todo entendimento. Às vezes está tudo dando errado, e a alegria do Senhor, que é a sua força, está aqui te sustentando. Por isso que Tiago tem coragem de trazer um versículo como: tende por toda alegria quando passares por tribulação. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer que essa voz que você está dizendo é coisa da minha cabeça. Deus está dizendo, não é coisa da sua cabeça, não. É direção que eu estou te dando. É orientação que eu estou te dando. Sumaí, como discernir a voz de Deus? Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você aprende a escutar a voz de Deus. Uma das coisas que me dá muita clareza que é a voz de Deus é eu não quero fazer. Não quero fazer.
não quero ir para essa direção, eu sei que Deus que está mandando. Meu Deus do céu. Não quero. Deus está direcionando e aí, às vezes eu vou fazer, na maioria delas, coisas que eu não quero fazer, passos que eu não quero dar, posicionamento que eu não gostaria de tomar, mas que Deus vai direcionando e eu vou só obedecendo a direção e a voz de Deus. Tá bom? Então, às vezes, Deus diz assim, olha, faz isso aqui, ó. Acorda 3 horas da manhã. Não, eu não quero, gente, acordar 3 horas da manhã, não quero. Então, eu tenho que saber Espírito Santo. Com certeza absoluta. Né? Vai lá, ora pelos seus filhos. Ó, toma essa decisão aqui, ó, nessa área aqui, ó. Vai pedir perdão para fulano, libera perdão para Beltrano. Então, às vezes você sabe que não é você, mas que é a voz de Deus. E quanto mais perto de Deus eu tô, quanto mais eu quebranto a minha carne, quanto mais eu entro nesse lugar de mortificação, mais sensível à voz do Espírito Santo eu me torno. Mais sensível à palavra, mais sensível à direção, mais sensível à orientação de Deus. Então, consigo enxergar coisas que no natural eu não enxergaria. Eu consigo perceber o mover que normalmente no natural eu não conseguiria perceber. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você fique atento à voz do Espírito Santo. Que você fique atento ao GPS que está dizendo para você, segue esse caminho, andai nele. Aqui, ó, tá aqui o caminho. Andai nele, segue, não volta atrás, se reposicione, tá? Então, em nome de Jesus, que nessa manhã você saia daqui conduzida, guiada, direcionada pela presença do Espírito Santo, entendendo, eu sou casa de Deus, eu sou morada. Deus que habita em mim, Ele vai me conduzindo, Ele vai me direcionando. E alguém perguntou, Deus pode falar por intermédio de sonho? Pode. Sonho, visões, revelações, uma voz. A maneira como Deus mais fala conosco é essa voz interior, né? A voz interior, esse testemunho interior. Por isso que a Bíblia ela diz assim, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você é filha, você vai ser guiada pelo Espírito de Deus. Se você é filha, pode ter certeza, queridos. Às vezes, eu até tô querendo pegar o caminho errado. Mas Deus me pega de volta e me traz para o caminho certo. Eu vi isso nitidamente ano passado. Ano passado eu aluguei um local em São Paulo. Ano passado eu vendi um monte de ticket a respeito da imersão lá em São Paulo. Aí um dia eu estava em oração, o Espírito Santo falou assim para mim, você vai para São Paulo por uma vontade permissiva, mas eu não te mandei para São Paulo. Eu não orientei você a ir para São Paulo. E eu falei, meu Deus do céu, se Deus não me mandou, eu estou indo sozinha, sangue de Jesus tem poder. Aí já liguei para o pessoal do local que eu tinha alugado, ele falou, não, a gente não devolve dinheiro, se a senhora desistir do evento, a senhora perde o dinheiro. Eu falei, então deixa perder o dinheiro. Perdi o dinheiro, devolvi o dinheiro das pessoas que eu já tinha vendido e cancelei o evento. Cancelei. Queridos, eu não quero estar onde Deus não está. Eu não quero estar fazendo aquilo que Deus não me mandou fazer. Eu não quero estar fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. Não. Eu não quero estar seguindo por uma estrada que Deus não me direcionou para estar. Mas eu quero estar conduzida, guiada e direcionada pelo Espírito de Deus, que é aquele que diz, Ele me conduzirá em toda a verdade. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E nessa manhã que você possa entender, eu sou filha de Deus. E eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Senhor, fala comigo, me guia, me orienta, em nome de Jesus. Olha aqui, a irmã, deixa eu ver o que ela está perguntando.
Minha pastora disse que sonhou comigo e orou e repreendeu. E eu perguntei para ela o que ela sonhou. Ela falou que Deus disse para não me contar. E eu tô pensando por quê. Deixa eu ver aqui. Eu estou perguntando para Deus por que Ele revelou algo da minha vida. E Ele não quer que eu fique sabendo. Muito bom. Ai, Jesus. Essa Jéssica é uma figura. Jéssica, presta atenção. Essa pessoa que Deus revelou foi a pastora que você está sob autoridade ali, né? Você está na igreja, é uma autoridade espiritual na sua vida. Então talvez Deus tenha mostrado alguma coisa para ela, que ela já orou, já repreendeu, né? E se ela está dizendo que Deus falou para não te contar, minha irmã, descansa no Senhor. Porque tem coisas que a gente não precisa saber, entende? Tem coisas que não faz sentido. Eu já tive uma experiência dessa, onde meu pastor ele falou assim, olha, Deus me mostrou muita coisa. Mas o Senhor, ele disse que ainda não é o tempo de você saber algumas coisas. Não é o tempo ainda de você saber algumas coisas. E eu descansei em Deus. Eu descansei em Deus, né? Descansei no Senhor. Eu vivi uma experiência parecida com a sua, né? Do pastor dizer, olha, Deus me mostrou algumas coisas aqui, eu vou te falar algumas coisas, mas tem coisas que Deus disse que ainda não é o tempo. Quando chegar o tempo, eu vou sentar com você para poder te orientar a respeito de algumas coisas. E ponto, eu descanso meu coração. Porque aquilo que Deus quer que eu saiba, quer dizer, Ele vai me mostrar. Ele não me deixa enganado. Deus vai me mostrar. E você precisa de ver como que o Senhor mostra. Quando eu voltei da Europa, eu fui fazer o treinamento no início do ano, Deus me deu um sonho mostrando detalhe por detalhe uma pessoa que ia gerar um processo de traição na nossa vida, na vida da minha família, e como essa pessoa ia fazer e tudo. Deus mostrou tudo que ia acontecer. Eu sentei com meu marido e falei, ó, vai acontecer isso, isso e isso, fica atenta, fica atento, já se organiza para organizar aí algumas coisas, porque era uma pessoa de extrema confiança, e aconteceu exatamente como Deus tinha mostrado. Então aquilo que Deus quer que eu entenda, que eu veja, Ele vai me mostrar. Agora eu preciso estar atento e eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo, porque às vezes Deus está mostrando como o anjo apareceu para Balaão, mas ele não viu. Como o anjo apareceu para ele com a espada desembainhada, mas ele não estava sensível à voz de Deus. Então tem pessoas que estão como Balaão. Deus está falando, orientando, e ele não está ouvindo. Sensibilidade. Chama insensibilidade. O rei Uzias, ele entrou num lugar que não era para entrar. Ele foi fazer queimar incenso, que era a responsabilidade dos sacerdotes. Não era a função de rei. Deus tinha dado a ele a função de rei e não de sacerdote. Mas ele entra dentro da função de sacerdote. E por conta de ter entrado na função de sacerdote, Deus fere ele com lepra na testa. Fala de Deus vai estar falando, mas você não vai estar ouvindo. Deus vai estar falando, mas você não vai entrar num lugar de obediência. E é por isso que tem muita gente que se perdeu do plano, do projeto, do propósito que Deus tem. Porque ele se tornou insensível à voz de Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, você é minha morada, eu moro em você, eu habito em você. Eu quero te conduzir, direcionar em toda a verdade. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Que nessa manhã você possa ir ser guiado pela direção e orientação do Senhor. Exatamente, mata essa carne, mortifica ela, para que eu e você possamos estar sensíveis à voz do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Quero orar por você nessa manhã. Eu estou em viagem, mas eu não podia deixar a nossa live sem fazer, né? Espírito Santo, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela direção que o Senhor tem dado nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
Obrigado por ser filha amada do Senhor. Obrigado por nos escolher. Obrigado, Pai, pelo privilégio de carregar, ser carregadores da Tua presença. Pai, que nós não venhamos, Pai, Senhor, ser aqueles que calam a Tua voz, que são insensíveis ao Teu Espírito, que são como o rei Uzias, que entrou no lugar onde não era para entrar, que tentou fazer o que não era para fazer. Nos conduza, Espírito Santo, nos guia em toda a verdade, para que nós possamos ser alinhados e ajustados com a Tua presença e com o Teu Espírito Santo. Oramos e Te agradecemos por essa manhã tão gloriosa na Tua presença, pela Tua direção. Ó Deus, por ouvir a Tua voz e ser conduzidos ao Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém.